Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, na sua vida, na sua família, no seu lar, em nome de Jesus, que Deus proteja e guarde a sua família. Estamos vivendo dias difíceis, porque com essa pandemia, uma boa parte das pessoas está de quarentena, né, se resguardando desse vírus que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Neste momento, eu quero pedir a você, amado irmão, ore pelo nosso país, ore pelas autoridades constituídas, nosso presidente, governador, prefeito, para que eles tenham sabedoria para lidar com essa situação no momento tão difícil, nessa crise tão complicada pela qual estamos passando. Graças a Deus, podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que fala da armadura cristã. Sabemos que Paulo escreveu a carta aos Efésios quando ele estava preso e, olhando um soldado romano, ele, por inspiração do Espírito Santo e também por conhecimento, porque Paulo conhecia muito bem a palavra do Senhor, que está em Isaías capítulo 59, versículo 17, que diz assim: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Paulo, ao se lembrar dessa passagem, ele olhou para aquele soldado que fazia a guarda ali na prisão e escreveu aos Efésios o seguinte: carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somente até aqui. Paulo, ele estava preso e o Espírito Santo veio sobre ele e teve inspiração para nos mostrar algumas verdades em que, quando eu pego o que Paulo disse aos Efésios, eu consigo enxergar o caráter ético de Cristo naquilo que Paulo estava dizendo. Isso fala muito sobre batalha espiritual, meus irmãos. E eu vejo que a batalha espiritual não é pura e simplesmente eu sair como um caçador de demônios, não. Vamos com calma. Se aparecer alguém endemoniado, nós que somos crentes em Jesus, que temos o Espírito Santo, nós vamos expulsar, mas nós não somos caçadores, porque Paulo fala que nós devemos resistir. A batalha que nós estamos que está travada, Jesus já venceu na cruz. Mas nós temos que resistir, porque o inimigo, ele está batendo em retirada, mas aquilo que ele puder passar para destruir, para arrebatar, para roubar, para arrancar a fé dos corações, ele vai fazer. Então nós temos que vestir dessa armadura para que nós possamos resistir, porque sabemos que os dias são maus. A batalha é uma batalha de resistência, conforme está no versículo 13. Sendo assim, devemos nos defender das astutas ciladas que o inimigo coloca na nossa frente. E a batalha maior, ela acontece na mente e no coração.
Ele quer tirar da nossa mente, do nosso coração, aquilo em que nós acreditamos, que é a palavra de Deus. Então vamos pegar, pouco a pouco, aqui, cada peça dessa armadura, vamos fazer um comentário bem objetivo para que você consiga compreender e também possa revelar na sua vida esse caráter cristão, que é o caráter de Cristo na nossa vida. Porque se nós nos revestimos dessa armadura, estamos nos revestindo de Cristo em nós. A nossa vida, ela tem que estar pautada naquilo que o Senhor Jesus colocou para nós. Amém? Vamos lá. A batalha começa na mente, pois o inimigo quer confundir e nos fazer acreditar em mentira, porque ele é o pai da mentira. Ou até mesmo nos fazer perder a fé. Olha só, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, tudo aquilo que vier para você, você tem que levar aos pés de Cristo para que faça a prova da verdade. Se for realmente verdade, será aprovado pelo caráter ético de Cristo. Eu costumo dizer na nossa escola dominical ali com os jovens que nós temos que pregar sobre Cristo o modo de Cristo de ser e de viver. Mas eu falo em inglês com eles, eu falo Jesus Way of Life. Olha que legal. Modo de Cristo de ser e de viver. Por quê? Será que se Jesus tomasse o meu lugar algum dia e fosse fazer as coisas que eu faço, as pessoas sentiriam diferença? Pense nisso. Vamos lá. O inimigo ele vai se apresentar sempre com algo que nós estamos menos preparados. Ele vai se apresentar em uma situação com algo que a nossa defesa está fraca. Tome cuidado, por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar sempre vigilantes e resistindo. Porque se for em algum aspecto da sua vida, digamos assim, que você está menos preparado, é ali que ele vai atacar. Ele vai atacar de acordo com a sua fraqueza. Por isso que fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. As peças da armadura revelam o caráter de Cristo. Mas antes de falar de cada peça, eu tenho que dizer que o inimigo ele pode se transformar até em anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos. Nem tudo que reluz é ouro, não é assim? E nem toda palavra que se dizem por aí, que estão pregando, é a genuína palavra de Deus. E nós só vamos saber se realmente é a genuína palavra de Deus quando nós levarmos esse conhecimento, essa palavra, aos pés de Cristo. Vamos lá. As peças da armadura revelam o caráter de Cristo, sendo que cada peça há uma atitude ética que devemos tomar para que o inimigo não alcance vitória sobre nós. Ok? Fortalecidos no Senhor e na força que o Senhor representa, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele já venceu e nós somos mais do que vencedores. Nós temos que tomar posse dessa vitória. E para tomar posse, primeiro nós temos que resistir um pouco. Resistir ao quê? Aos ataques do inimigo, porque ele vai fazer de tudo para nos derrubar. É aquela história, né, que nós vemos sempre nas histórias de super-heróis, que o mal, quando ele vem, ele quer levar alguns com ele. Ele vai ser derrotado e ele diz, eu morro, mas eu levo sempre alguém comigo. Eu quero levar alguém comigo para a perdição. Com o inimigo de nossas almas, não é diferente. Acredito eu que isso foi inspiração dele, essas palavras. Querer levar com ele, né, a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança. O Senhor Jesus nos resgatou e riscou aquela cédula de dívida que era contra nós e cravou na cruz.
Então, em todas essas coisas, nós somos muito mais do que vencedores. Nós não temos que vencer nada, porque Ele já venceu por nós. Sendo Ele já tendo vencido por nós, vamos resistir. Ele nos fez com que nós tivéssemos paz com Deus. Ele colocou para nós que nós éramos inimigos de Deus. Aquilo que havia que nos colocava como inimigo de Deus, Ele tomou sobre si e fez com que nós tenhamos paz com Deus. Jesus fala, né, em João 14,6, João 14,6, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se nós temos paz com Deus, nós podemos trilhar nesse caminho que é Cristo, que é o único caminho verdadeiro que pode nos levar a Deus. Vamos lá, versículo 14, cingidos com a verdade. Sabemos que para estar cingido, eu uso um cinto, né? Para eu estar cingido com a verdade, que tampa a região do abdômen. E nesse cinto do soldado romano era onde ele colocava, né, segurava a parte de cima da couraça e segurava também a parte de baixo, né, que era a calça, e também ele colocava a sua espada. Então ficava pendurado ali, era ele que dava sustentação às outras peças da armadura. Não vamos pensar nessa verdade aqui exatamente como simplesmente uma oposição à mentira. Não é isso. Mas Jesus disse que Ele é a verdade. Então temos que estar cingidos de quem? De Cristo, do Senhor Jesus. Ele tem que estar diretamente ligado a nós. Essa verdade, ela tem que fazer parte da nossa vida. E como eu faço para cingir essa verdade? Eu tenho que ouvir o que Ele diz na palavra. Eu consigo me cingir da verdade a partir do momento que eu pego a palavra de Deus e leio e absorvo aquilo que Ele diz e coloco em prática. Colocando em prática toda essa verdade, eu serei verdadeiramente cristão. E vai acontecer algo muito interessante. O inimigo ele não vai achar ocasião para nos acusar com as mentiras dele, porque a verdade sempre vai vencer a mentira. Não é verdade? É verdade. A couraça da justiça. Devemos nos apossar da justiça, porque nós somos justificados por Cristo. Olha só. E tomando posse dessa justiça, nada pode nos condenar ou nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. A justiça de Deus em Cristo nos justifica de forma que, como diz em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, o próprio Criador, quem nos justifica. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Onde você pisar, a sua pisada vai ser firme, vai ser constante no Evangelho, de forma que você, mesmo que venha uma pedra para te fazer tropeçar, você estando firmado na palavra do Senhor, você estará firme na rocha. Então, meu amigo, meu irmão, para você cair, vai ser impossível. E outra coisa também, a questão do sapato ali, né, da bota do soldado romano, ele usava ali para proteger os seus pés, porque no caminho que ele tinha que trilhar, né, no campo de batalha, poderia ter algumas armadilhas, e aquela bota, aquele calçado ali, protegia. Trazendo isso para nós no nosso paralelo, eu vejo que se nós andarmos no Evangelho, nós não vamos tropeçar, mesmo que venha ciladas, mesmo que venha armadilhas, nós não vamos tropeçar. Podemos até, de uma forma, tropeçar, mas nós não vamos cair, porque estaremos firmados na verdade que é o próprio Senhor Jesus, a verdade das boas novas de salvação, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu escrevi aqui que está calçado, significa também que os seus pés estarão firmes, para que você possa resistir, inabalável. O escudo da fé, esse é o mais fácil, né? O que é a fé? O firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é você crer em algo que você não pode ver,
mas você pode sentir e você pode viver essa fé em Cristo Jesus. Somos justificados por meio da fé. A Bíblia fala que se o sangue de bodes e touros podem justificar alguém, quanto mais o sangue de Cristo. Nós temos fé que o sangue de Cristo é suficiente para nos limpar de todo o pecado. Não é assim que João chama Jesus Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos ter paz com Deus, fôssemos justificados e hoje pudéssemos ter fé que ele fez, o que ele fez é suficiente para que aquela cédula que havia contra nós fosse riscada e cravada na cruz. Veja bem como a palavra de Deus se completa. Ela se completa e ela é uma palavra transformadora. Confiar em Cristo nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Mesmo que venham os dardos, ele não vai nos causar mal. Mesmo que a gente seja atingido, ele vai parar, ele vai ser bloqueado por esse escudo que é a fé em Cristo Jesus. E vamos tomando o capacete da salvação. Esse é importante, principalmente nos dias de hoje, por quê? O capacete protegia a cabeça do soldado. E nós sabemos que quando um soldado era ferido na cabeça, ele ficava fora de combate. Meu irmão, tome cuidado. O inimigo, ele está travando uma batalha pelas nossas mentes. E hoje nós temos muitas coisas para nos distrair e nos confundir. Além de falsas doutrinas, falsos doutores, temos também outras coisas para nos distrair e fazer com que a gente fique, como que eu posso dizer, fique disperso. Estais atentos, tome o capacete da salvação, use ele todos os dias, use o capacete da salvação, que aí o inimigo não vai conseguir atingir aquilo que ele quer, que é o objetivo de tomar a sua mente, de dominar a sua mente, talvez com pensamentos inapropriados, talvez até com pensamentos de morte, ou até pensamentos de desânimo e de derrota. Tenha pensamentos de acordo com a palavra do Senhor. Tenha pensamentos, pegue a palavra do Senhor e medite nela dia e noite, que aí você terá pensamentos de paz, alegria, terá pensamentos de prosperidade espiritual, você terá pensamentos também de salvação. O capacete da salvação, ele nos protege e nos mantém firmes e inabaláveis na fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. E por último, temos ali a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você, pensa bem comigo, se você estiver com essa espada nas mãos, você poderá se defender de qualquer falsa doutrina, qualquer falso ensino que alguém quiser apresentar a você. E quando no momento oportuno você estiver com essa espada e alguém precisar de ser atacado, vamos dizer assim, pela palavra de Deus, quando eu falo atacar, eu não falo para você matar a pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Você vai usar a palavra de Deus como uma espada para dividir os pensamentos maus daquela pessoa, para você conseguir cortar tudo aquilo que há de mal na vida daquela pessoa. Porque o Senhor Jesus certa vez disse que nós somos limpos pela palavra. Olha como que isso é maravilhoso. E essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela consegue discernir os pensamentos e ela consegue também separar esses pensamentos maus. Basta que você use dela. Então medite nessa palavra de dia e de noite. Estamos ficando por aqui. Eu espero que você, nessa pequena explanação, pense um pouco sobre a sua vida cristã, sobre o modo de Jesus de ser e de viver, se é suficiente para você.
Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.